Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Dando continuidade à leitura do livro do céu, dos trechos da Escola da Divina Vontade. Estudo 14, os trechos do 12 ao 20. Então, volume 12, trecho 17. 6 de agosto de 1917. A Divina Vontade faz feliz a alma, mesmo no meio das maiores tempestades. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio, e estando eu muito afligida pelas contínuas ameaças de piores castigos, e por suas privações, me disse: minha filha, anima-te, não te abatas demasiado. Minha vontade torna a alma feliz, mesmo no meio das maiores tempestades. Mas bem se eleva tão alto que as tempestades não a podem tocar, se bem as vê e as sente. O lugar onde ela habita não está sujeito a tempestades, mas é sempre sereno e com sol radiante, porque a sua origem está no céu. A sua nobreza é divina, a sua santidade está em Deus, onde está guardada pelo próprio Deus, porque zeloso da santidade desta alma, que vive do meu querer, a conservo no mais íntimo do coração. E digo: ninguém me toque, porque meu querer é intangível, é sagrado, e todos devem fazer honra ao meu querer. Volume 13, 15, trecho 15. 2 de setembro de 1921. Quem sai do divino querer vai ao encontro de todas as misérias. Um conhecimento demais prepara a alma a um conhecimento maior. Estava me lamentando com meu doce Jesus por estes benditos escritos que querem divulgar, e me sentia como se quisesse me subtrair de seu querer. E meu doce Jesus me disse: minha filha, como? Queres fugir ao meu querer? Tarde demais. Depois te teres amarrado na minha vontade, ela, para te ter mais segura, amarrou-te com correntes duplas. Viveste como rainha na minha vontade. Habituaste a viver com alimentos delicadíssimos e substanciais. Não domina por nenhum, mas dominadora de tudo, até de ti mesma. Estás habituada a viver com todas as comodidades, imersa em imensas riquezas. Se tu saíres da minha vontade, de imediato sentirás a miséria, o frio, o domínio perdido, todos os bens te desaparecerão e de rainha te converterás em vilíssima serva. Assim que você mesma, advertindo o grande contraste que há entre viver em meu querer e sair dele, te jogaria mais ao fundo de minha vontade. Por isso te digo, muito tarde. Além disso, me tirarias um grande contentamento. Tu deves saber que eu te fiz como um rei que quer amar a um amigo, muito ao contrário dela na condição. Mas é tanto o seu amor que decidiu fazê-lo semelhante a ele. Agora, este rei não pode fazer tudo de um só golpe e fazer do amigo rei como ele mesmo, senão o faz pouco a pouco. Primeiro lhe prepara a morada real semelhante à sua, depois lhe manda os ornamentos para adornar o palácio, lhe forma um pequeno exército. A seguir dá-lhe metade de seu reino, de modo que pode dizer: o que possuis eu possuo, eu, rei sou, rei és tu. Mas cada vez que o rei lhe dava seus dons, via sua fidelidade
e dar-lhe o dom era-lhe ocasião de novo contente, de maior glória e honra e de uma nova festa. Se o rei tivesse querido dar ao amigo de um só golpe tudo o que lhe deu, pouco a pouco, teria incomodado e perturbado o amigo, porque não estava adestrado a saber dominar, mas pouco a pouco, com sua fidelidade, veio instruindo-se e tudo lhe resultava fácil, né? E tudo lhe resulta fácil. Assim fez contigo, tendo-te escolhido de modo especial a viver na altura da minha vontade, pouco a pouco te instruí, fazendo-te conhecer, e conforme te fazia conhecer, alargava a tua capacidade e a preparava para um conhecimento maior. E cada vez que te manifesto um valor, um efeito de meu querer, eu sinto por isso um contente maior e junto com o céu faço festa. Agora, conforme saem estas minhas verdades, você duplica minhas contentes e minhas festas. Por isso, me deixe fazer a mim. Você profunde-se mais em meu querer. Volume 14. Trecho 15, 21 de março de 1922. O duplo selo do Fiat em todas as coisas criadas. Continuando meu estado habitual, estava pensando no santo querer divino, e meu sempre adorável Jesus me tem estreitada entre seus braços, e suspirando forte eu sentia seu alento que me penetrava até o coração. E depois me disse: Filha de meu querer, meu sopro onipotente te dá a vida de meu querer, porque a quem faz minha vontade, meu querer lhe fornece seu fôlego por vida, e conforme lhe dá o alento, lhe afasta tudo que não pertence a mim. E ela não respira outra coisa, e ela não respira outra coisa que o ar de minha vontade. E assim como o ar que se respira, se recebe e se tira, assim a alma é um contínuo receber. Sobre tudo o que foi criado bate a minha vontade. Não há nada em que o meu querer não tenha o seu selo. Assim que pronunciei o Fiat ao criar as coisas, o meu querer tomou sobre elas o domínio e fez-se vida e conservação de todas as coisas. Agora este meu querer quer todas as coisas sejam encerradas nele, para receber a correspondência de seus mesmos atos, nobres e divinos. Quer ver pairar sobre todos os atos humanos o ar, o vento, o perfume e a luz de seu querer, de maneira que, tremulando juntos os atos seus com os da criatura, se confundam e formem uma só coisa. Isto foi o único fim da criação, que as emanações dos quereres fossem contínuos. Quero, pretendo, espero, por isso tenho tanta pressa de que se conheça meu querer, seu valor e seus efeitos, para fazer que as almas que vivam em meu querer, com suas emanações contínuas em minha vontade, conforme façam os seus atos, como o ar os difundirão, sobretudo, multiplicar-se-ão em todos os atos humanos, investindo e cobrindo tudo, como atos de minha vontade. E então terei a finalidade da criação. Minha vontade repousará nelas e tomará a nova geração. Minha vontade repousará nelas e formará a nova geração. E todas as coisas criadas terão o duplo selo de meu querer, o Fiat da criação e o eco do meu Fiat das criaturas. Volume 15, trecho 16, 20 de abril de 1923. Deus quer fazer as maiores obras em almas desconhecidas. Estava pensando no que está dito antes, e minha pobre mente nadava no mar da divina vontade. Me sentia como afogada nela. Em muitas coisas me faltavam as palavras. Em outras, como são tantas, não sei ter onde, e me parece que as ponho como desconectadas sob o papel. Mas Jesus parece que me tolera. Basta que as escreva
e se não o faço, repreende-me, dizendo: cuidado, que não são coisas que devem servir a ti só, mas devem servir também aos demais. Agora pensava entre mim, se Jesus ama tanto, que este modo de viver no divino querer seja conhecido, e que deve ser uma nova época que tanto bem deve trazer, de ultrapassar os mesmos bens da redenção, podia falar ao Papa, que como cabeça da igreja, tendo autoridade sobre ela, poderia influenciar rapidamente os membros de toda a igreja para fazer conhecer esta celestial doutrina e levar este grande bem às gerações humanas, ou a qualquer outra pessoa com autoridade, né? Não eu. Esta seria mais fácil, mas a mim, pobre, ignorante, desconhecida, como poderei fazer conhecer este grande bem? E Jesus, suspirando, apertando-me mais forte a ele, disse-me: filha queridíssima, ao meu supremo querer, é meu costume fazer minhas maiores obras em almas virgens e desconhecidas, e não só virgens de natureza, mas virgens de afetos, de coração, de pensamentos, porque a verdadeira virgindade é a sombra divina, e eu só a minha sombra posso fecundar as minhas maiores obras. Também nos tempos em que vim redimir estavam os pontífices, as autoridades, mas não fui ter com eles porque a minha sombra não estava neles. Por isso escolhi uma virgem desconhecida a todos, mas bem conhecida por mim. E se a verdadeira virgindade é minha sombra, escolhê-la desconhecida era o zelo divino, que amando-a toda para mim, a fazia desconhecida de todos os demais. Mas contudo, e que esta Virgem Celestial era desconhecida, eu me fiz conhecer fazendo-me caminho para fazer conhecer a todos a redenção. Quanto maior é a obra que quero fazer, tanto mais vou cobrindo a alma com a superfície das coisas mais ordinárias. Agora, as pessoas que você diz, sendo pessoas conhecidas, o zelo divino não poderia manter sua sentinela e a sombra divina. Como é difícil encontrá-la, e além disso eu escolho a quem me agrada. Nossa, está estabelecido que 2 virgens devem vir em ajuda da humanidade, uma para salvar o homem e outra para fazer reinar minha vontade sobre a terra, para dar ao homem sua felicidade terrena, para unir as 2 vontades, a divina e a humana, e fazer delas uma só, a fim de que a finalidade para a qual foi criado o homem tenha seu pleno cumprimento. Eu me ocuparei em fazer-me caminho para fazer conhecer o que quero. O que me interessa é ter a primeira criatura onde concentrar este meu querer, e que nela tenha vida como no céu, assim na terra. O resto virá por si só. Por isso por isso te digo sempre, talhe teu voo em meu querer. Porque a vontade humana contém fraquezas, paixões, misérias, que são véus que impedem entrar no querer eterno. E se são pecados graves, são barricadas que se formam entre a uma e a outra. E se o meu fiat, como no céu, assim na terra, não reina sobre a terra, é precisamente isto que o impede. A resistência à vontade humana da criatura. Agora a ti é dado quebrar estes véus, abater estas barricadas, e fazer de todos os atos humanos como um só ato na potência de meu querer, envolvendo-os todos, e levá-los aos pés de meu Pai Celestial, como beijados e selados por seu próprio querer. Então,
vendo que uma criatura cobriu toda a família humana com sua vontade, atraído e agradado por meio dela, faça descer sua vontade sobre a terra, fazendo-a reinar como no céu, assim na terra. Volume 16, trecho 15, 16 de agosto de 1923. A razão pela qual Jesus quer que sua vontade seja feita é para encontrar ocasião e meios de poder dar sempre. Estava pensando entre mim, por que o bendito Jesus tem tanto interesse? Quer e ama tanto que se faça sua vontade? Que glória pode receber quando uma pobre e vil criatura cede seu querer em sua altíssima, santíssima e amável vontade? Enquanto isso pensava, meu Jesus gentil disse-me: minha filha, queres saber por que é tanto o meu amor e a minha suprema bondade que cada quando a criatura faz minha vontade e obra porque quero eu, lhe dou do meu, e para lhe dar sempre do meu, quero que faça minha vontade. Portanto, toda a razão e o interesse pelo qual quero que faça a minha vontade é para encontrar ocasiões e meios para poder sempre dar. É meu amor que não quer estar quieto, quer sempre correr, voar para a criatura, mas para fazer o quê? Para dar, e ela, como fazer a minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. E eu a dou e ela a toma. Em vez disso, se não agir para fazer a minha vontade, fica longe de mim, fazendo-se como estranha a mim, e portanto não pode tomar o que eu gostaria de lhe dar. E se eu lhe quisera de dar o meu, lhe seria nocivo e indigerível, porque seu paladar tosco e contaminado pela vontade humana não o deixaria gostar ou apreciar os dons divinos. Portanto, todo o interesse é porque quero dar sempre o meu. Quando a minha glória é a mesma glória minha, a que recebo através do obrar da criatura que faz minha vontade. É uma glória que desce do céu e sobe de novo diretamente aos pés de meu trono, multiplicada pela vontade divina, exercida pela criatura. Em troca, a glória que me podem dar aqueles que não fazem minha vontade, se acaso houvesse alguma, seria uma glória estranha a mim, que muitas vezes chega a me dar náusea, muito mais que com o obrar para fazer minha vontade e com lhe dar eu do meu, ponho juntas nessa obra minha santidade, minha potência e sabedoria, a beleza de minhas obras, um valor incalculável e infinito. Poderia dizer que são frutos de meus jardins, obras de meu celestial reino, glória de minha família e de meus filhos legítimos. Portanto, como não poderão me agradar? Como não sentir a força raptora de meu supremo querer naquela obra da criatura que só trabalha para cumprir minha vontade? Oh, se todos conhecessem o bem dela, não se deixariam enganar pela própria vontade. Volume 17, trecho 10, 2 de setembro de 1924. Quanto dano causa a desconfiança na alma? Sentia-me muito oprimida, mas toda abandonada nos braços de Jesus, e lhe pedia que tivesse compaixão de mim. Mas enquanto isto fazia, senti perder os sentidos e via que saía de dentro de mim uma pequena menina, débil, pálida e toda absorta em uma profunda tristeza. E Jesus bendito, indo ao seu encontro, tomava-a nos braços e, movendo-se com piedade, apertava-a ao coração e com as mãos acariciava-lhe a testa, marcando-lhe com sinais de cruz os olhos, os lábios, o peito, todo o resto da menina. Enquanto isto fazia, a menina se revigorava,
adquiria a cor e se sacudia do estado de tristeza. E Jesus, vendo que a menina readquiria as forças, a estreitava mais forte para mais energizar e lhe dizia: Pobre pequena, a que estado estás reduzida? Mas não temas, teu Jesus te fará sair deste estado. Então, enquanto isso acontecia, eu pensava entre mim: quem será esta menina que saiu de mim e que Jesus ama tanto? E meu Deus Jesus me disse: minha filha, esta menina é a tua alma, e eu a amo tanto que não tolero ver-te tão triste e débil. Por isso vim para infundir-te nova vida e novo vigor. Então eu, ouvindo isso, disse-lhe chorando: meu amor e minha vida, Jesus, quanto temo que tu me deixes. Como farei sem ti? Como poderei viver? A que estado deplorável se reduzirá minha pobre alma? Que pena tão dilacerante é o pensamento de que você possa me deixar. Pena que me lacera, me tira a paz e me põe o inferno no coração. Jesus, piedade, compaixão, misericórdia de mim. Pequena menina, não tenho ninguém. E se me deixares, tudo terá terminado para mim. E Jesus, falando de novo, acrescentou: minha filha, acalma-te. Não temas. Teu Jesus não te deixa. Eu sou ciumento de sua confiança. Não quero que desconfie minimamente de mim. Olhe, eu amo tanto que as almas estejam com toda a confiança comigo, que muitas vezes escondo algum defeito ou imperfeição delas, ou alguma incorrespondência à minha graça, para não dar-lhes ocasião de que não estejam comigo com toda a confiança. Porque se perde a confiança, a alma fica como dividida de mim, e toda encolhida em si mesma, põe-se à distância de mim e fica paralisada no lançar-se ao amor, e por isso paralisada no sacrificar-se por mim. Oh, quanto dano faz a desconfiança! Pode-se dizer que é como essa geada primaveril que apaga a vida às plantas, e muitas vezes, se a geada é forte, as faz mesmo morrer. Assim a desconfiança, mais que geada, detém o desenvolvimento, as virtudes e põe o gelo ao mais ardente amor. Oh, quantas vezes, por falta de confiança, ficam presos os meus desígnios e as maiores santidades. Por isso, eu tolero qualquer defeito, exceto a desconfiança, porque jamais lhe podem produzir tanto dano. E, além disso, como posso deixá-la, se trabalhei tanto em sua alma? Olhe um pouco, quanto tive que trabalhar. E enquanto dizia isto, fazia ver um palácio suntuoso e imenso, construído pelas mãos de Jesus no fundo da minha alma, e depois acrescentou: minha filha, como posso deixar-te? Veja quantas permanências são quase inumeráveis. Por permanências, veja quantas permanências são quase inumeráveis. Por quantos conhecimentos, efeitos, valores e méritos em minha vontade te fiz conhecer, tantas permanências formava eu em ti, para depositar todos estes bens. Não me resta outra coisa que acrescentar alguma outra variedade de outras cores diferentes para pintar outras raras belezas de minha suprema vontade, para dar mais realce e honra a meu trabalho. E você duvida, pensando que poderia deixar tanto trabalho meu? Me custa muito esta minha vontade comprometida, e onde está a minha vontade está a vida. Vida não sujeita a morrer. Seu temor não é outra coisa que um pouco de desconfiança de sua parte. Confia em mim e estaremos de acordo, e eu cumprirei o trabalho de minha vontade.
concluirei a obra começada. Volume 18, trecho 14. 19 de novembro de 1925. O divino querer quer a companhia da criatura para poder enriquecê-la, instruí-la e dar-lhe a posse do bem que a faz conhecer. Sentia-me como imerso no imenso mar da suprema vontade. E teria querido, como me diz meu amável Jesus, que nada me escapasse de todos os atos que fez, faz e fará, que para Jesus são um ato só, e que eu sempre estivesse junto com esta divina vontade para dar-lhe minha pequena correspondência de amor e de agradecimento. Teria querido, ao menos, fazer uma longa lista de todos os atos desta vontade suprema para admirar, louvar o que ela sabe fazer e estar sempre junto com ela e jamais deixá-la sozinho. Mas, ai de mim, minha pequenez é tanta que me perco e não sei onde tomá-la para segui-la, porque onde quer que a encontro, e sempre em ato de fazer coisas surpreendentes, seja nas coisas grandes como nas mais pequenas, mas enquanto isso eu pensava, meu doce Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: filha do meu santo querer, que é filha, deve saber que o Pai faz. Deve saber o que ele tem e deve poder dizer ao Pai: o que é teu é meu. E se isso não for, significa que não há acordo entre pai e filha, ou que talvez não seja filha legítima deste pai. Assim é. Quem é verdadeira filha de minha vontade deve conhecer o que faz e os imensos bens que possui. É propriamente isto, viver em meu querer, fazer companhia a todos os atos que faz minha vontade. Ela não quer viver isolada no meio da criação, mas quer a companhia da criatura, por causa da qual, porque a ama tanto, mantém a ordem de toda a criação e faz-se vida de cada coisa. E quando encontra a alma que lhe faz companhia nesta vida, que mantém em todo o universo, minha vontade jubilosa faz festa e se sente feliz, encontra o que ama e pela qual é correspondida em amor. Encontra a quem pode fazer-se conhecer o que possui e em sua felicidade narra à alma os arcanos de seu querer, seu valor e seus efeitos surpreendentes, mas isto é nada, conforme narra seus conhecimentos, o que faz e o que é. Assim lhe faz doação do que lhe manifesta. E mais que válida, escritura é o mesmo conhecimento. E mais que válida, escritura é o mesmo conhecimento, que com caracteres de luz imprimiu na alma a posse dos bens que seu conhecimento contém. Oh, como é bonito ver a santidade, a potência, a imensidão do meu querer entreter-se com a pequenez da vontade humana. No ato em que lhe faz companhia, ele quer dar sempre, não se detém jamais. Quer ver a pequenez bela, rica, potente, quer tê-la sempre por perto para poder dar-lhe sempre. Não há coisa mais bela, mais graciosa, mais surpreendente ao ver-se que uma alma que procura seguir os atos da vontade de seu Criador, há uma competência contínua entre eles, um amor recíproco, um dar e um receber contínuo. Oh, se tu soubesses como és rica, por quantas coisas conheces da minha vontade, tantos bens possuis, se tu os enumerasses, te perderias e ficarias afogada neles. Por isso seja atenta em seguir os atos de meu querer, se quiser fazer-lhe contínua companhia. O não se distrair consigo mesmo jamais, mas o verdadeiro ser para Deus, ser para a divina vontade.
E nesse ato divino, né, nesse ato único, lhe corresponder o dar Deus a Deus. Volume 19, 314, 25 de abril de 1926. O Fiat no céu é triunfador, na terra é conquistador. Passo dias amargos pelas privações de meu doce Jesus. Sinto que respiro um ar venenoso, bastante para me dar não uma morte, mas milhares de mortes. Mas enquanto estou por sucumbir, sob o golpe mortal, sinto o ar vital e balsâmico do querer supremo, que me serve de antídoto para não me deixar morrer, e me tem em vida para sofrer mortes contínuas sob o peso incalculável da privação de meu sumo e único bem. Ó privação de meu Jesus, como é dolorosa! Você é o verdadeiro martírio para a minha pobre alma. A vontade suprema, ó vontade suprema, como é forte e potente, que com me dar vida me impede o voo para a pátria celestial para encontrar aquele que tanto suspiro e anseio. Ah, piedade de meu duro exílio, piedade de mim que vivo de sua privação. Meu amável Jesus se moveu em meu interior e me olhava fixamente. A seu olhar piedoso me sentia retornar da morte à vida. E como eu estava fazendo meus acostumados atos em seu querer supremo, me disse: Minha filha, enquanto você imprimia o seu eu te amo em minha vontade sobre todas as coisas criadas, toda a criação se sentia duplicar o amor de seu Criador. E como as coisas criadas não têm razão, aquele amor corria com ímpeto para aquele que a tinha criado, as tinha criado. E o Pai Celestial, ao ver-se duplicado o amor que tirou na criação, pela pequena recém-nascida de seu querer, para não se deixar vencer em amor, duplica seu amor e o faz correr sobre todas as coisas criadas, para fazer o mesmo caminho que fez sua pequena filha. E depois todo este amor o concentra naquela que lhe enviou seu amor duplicado, e com ternura paterna espera a nova surpresa, que a sua recém-nascida lhe duplique de novo o seu amor. Oh, se você soubesse as correntes e as ondas de amor que vão e vêm da terra ao céu e do céu à terra, como toda a criação sente, embora em sua linguagem muda e sem razão, este amor duplicado daquele que as criou e daquela por causa da qual foram criadas, como todas, se põe em atitude de sorriso, de festa e de fazer correr benévolos seus afetos às criaturas. Viver no meu querer move tudo, investe tudo e cumpre a obra de seu Criador na criação. O Fiat, como no céu, sobre a terra, tem um prodígio, uma nota mais harmoniosa, uma característica mais bela, que não goza nem possui, que não goza nem possui no mesmo céu, porque no céu possui o prodígio de um Fiat de absoluto triunfo, que nenhum lhe pode resistir, e todo o gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. Aqui no exílio, no fundo da alma, contém o prodígio de um Fiat conquistador e de novas conquistas, enquanto no céu não há novas conquistas, porque tudo é seu. Na alma peregrina, meu Fiat não é absoluto, mas quer a alma junto, em sua mesma obra, e por isso se deleita de manifestar-se, de ordenar e até de rogar-lhe que trabalhe com ele. E quando a alma cede e se deixa investir pelo Fiat Supremo, se formam tais notas harmoniosas produzidas por ambas as partes, que o próprio Criador se sente recriar por suas mesmas notas divinas formadas pela criatura. Estas notas no céu não existem, porque não é morada de obras, mas de alegrias. E por isso meu Fiat na terra tem a bela característica de imprimir na alma o seu próprio agir divino, para fazê-la
repetidora das suas obras. Assim, se no céu o meu Fiat é triunfador, e ninguém pode dizer nada na região celestial que não fez uma obra para testemunhar o seu amor, seu sacrifício ao Fiat Supremo, aqui na terra é conquistador. E se gosta do trono, muito mais gostam as novas conquistas. E quanto não seria meu Fiat para conquistar uma alma, para fazê-la operar em seu querer? Quanto não se fez e não faz por você? Depois, o meu doce Jesus fazia-se ver crucificado e sofria muito. Eu não sabia o que fazer para aliviar, sentia-me aniquilada pela angústia, sentia-me aniquilada pelas súbitas privações. E Jesus, descravando-se da cruz, se lançou nos meus braços, dizendo-me: ajuda-me a aplacar a divina justiça que quer golpear as criaturas. Então, se sentia um forte terremoto que trazia destruição de cidades. Eu fiquei espantada. Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Volume 20, trecho 13, 19 de outubro de 1926, sem título. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior, e um sol que descia do céu, concentrando em seu peito. E eu, conforme rezava, respirava, me movia, fazia minhas ações em seu querer, assim Jesus se tornava mais luz em minha alma e ocupava mais lugares. Eu fiquei maravilhada ao ver que a cada coisa que fazia tomava luz do peito de Jesus e ele se tornava maior e se estendia mais em mim. E eu ficava mais cheia dele. Depois disso me disse: minha filha, minha divindade é um ato novo, contínuo. E como minha vontade é o regime dela, o desenvolvimento de nossas obras, a portadora deste ato novo, por isso possui a plenitude deste ato novo e por isso é sempre nova em suas obras, nova em sua felicidade, na alegria e sempre nova nas manifestações dos seus conhecimentos. Eis a razão pela qual eis a razão pela qual te diz sempre coisas novas de meu Fiat, porque possui a fonte da novidade, e se tantas coisas parecem que se assemelham, que se dão a mão, isto é, efeito da luz interminável que contém, porque sendo inseparável, parece que todas são luzes entrelaçadas juntas, e assim como na luz está a substância das cores, que são como tantos atos novos e distintos que possui a luz, e não se pode dizer que é uma só cor, mas todas as cores com a variedade de todas as matizes, pálidos, fortes, escuros, mas o que embeleza e torna mais resplandecentes estas cores é porque estão investidas pela força da luz, e de outro modo seriam como cores sem atrativo e sem beleza. Assim, os tantos conhecimentos que te vêm dado sobre minha vontade, como saem de sua luz interminável, estão investidas de luz e por isso parece que se dão a mão, que se assemelham, mas na substância são mais que cores, sempre novos, na verdade, novos no modo, novos no bem que levam, novos na santificação que comunicam, novos nas semelhanças, novos nas belezas, e talvez até mesmo uma só palavra nova que lhe há nas diversas manifestações sobre minha vontade. É sempre uma cor divina e um ato eterno, novo que leva a criatura a um ato que nunca termina na graça, nos bens e na glória. E você sabe o que significa
possuir este conhecimento sobre minha vontade? Como se alguém tivesse uma moeda que tenha a virtude de fazer surgir quantas moedas quiser, e possuindo um bem que surge, a pobreza terminou. Assim meus conhecimentos possuem luz, santidade, força, beleza, riquezas que sempre surgem. Assim, quem os possuir terá a fonte da luz, da santidade. Por isso, para ela terminarão as trevas, as fraquezas, a fealdade da culpa, a escassez dos bens divinos. Todos os males terminarão e possuirão a fonte da santidade. Olhe, esta luz que você vê concentrada em meu peito é minha suprema vontade, que conforme você emite seus atos, assim surge a luz e se te comunica e te leva novos conhecimentos sobre meu fiat, os quais, esvaziando-te, expandem o lugar para poder me estender mais em você. É à medida que me sustento, é à medida que me sustendo assim, vai terminando sua vida natural, sua vontade, toda você mesma, porque dá lugar a minha e eu me ocupo em formar e estender sempre mais o reino do Fiat Supremo em você, e você terá mais campo para girar nele e para me ajudar no trabalho de nova formação de meu reino em meio às criaturas. Então, eu continuei meus atos no céu interminável do querer divino, que tocava com a mão, que tudo o que saiu do Fiat eterno, tanto na criação como na redenção e santificação, são tantos seres e coisas inumeráveis, todos novos e distintos entre eles, no mais parecidos eles apertam as mãos, mas nenhum ser ou coisa pode dizer que eu sou a mesma coisa que a outra, mesmo o menor isento. A mais pequena flor tem a marca da novidade. Então, pensei comigo, é realmente verdade que o Fiat da majestade divina contém a virtude, a fonte de um ato novo contínuo? Que felicidade ser dominada por este Fiat onipotente. Está sob a influência de um novo ato jamais interrompido. Agora, enquanto pensava isto, o meu doce Jesus voltou e olhou para mim. Com amor indescritível, chamava tudo em torno dele. Ao seu sinal, a criação toda, os bens da redenção se encontravam em torno de Jesus. Ao seu sinal, a criação toda, os bens da redenção se encontraram em torno de Jesus, e ele vinculava a minha pobre alma a toda a criação e redenção, para fazer-me receber todos os efeitos de tudo o que fez sua adorável vontade. E me disse: minha filha, quem se faz dominar por minha vontade está sob a influência de todos os seus atos, e recebe os efeitos e a vida do que fez na criação e na redenção. Tudo fica em relação e vinculado a ela. Volume 20, trecho 14, 22 de outubro de 1926. O grande bem que levará ao reino do Fiat divino, como será preservativo de todos os males. Assim como a Virgem, enquanto não fez nenhum milagre, fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Assim será quem deve conhecer o reino. Fará o grande milagre de dar a uma vontade divina. Estava a pensar no santo querer divino e dizia em mim: mas qual será o grande bem deste reino do Fiat Supremo? E Jesus,
como interrompendo meu pensamento e como depressa se moveu dentro de mim, dizendo-me: minha filha, qual será o grande bem? Qual será o grande bem? O reino do meu Fiat encerrará todos os bens, todos os milagres. Os presságios mais estrepitosos, antes os ultrapassará a todos juntos. E se milagre significa dar a vida a um cego, né? Se milagre significa dar a vista a um cego, endireitar a um coxo, curar o enfermo, ressuscitar o morto e etc., o reino de minha vontade terá o alimento preservativo e qualquer que entrar nele não haverá nenhum perigo de que possa permanecer cego, coxo, enfermo. A morte na alma não terá mais poder, e se o tiver sobre o corpo, não será morte, mas passo. E faltando o alimento da culpa e a vontade humana degradada que produz a corrupção nos corpos, e estando o alimento preservativo de minha vontade, tampouco os corpos estarão sujeitos a decompor-se e a corromper-se tão horrivelmente de infundir temor até aos mais fortes, como é agora, mas sim ficarão compostos em suas sepulturas, esperando o dia da ressurreição de todos. Os corpos incorruptos, né? Então, o que você acha que seja mais milagre? Dar a vida a um pobre cego, endireitar um coxo, curar um enfermo, ou ter um meio preservativo para que o olho não perca jamais sua vista, que se caminhe sempre direito, que se esteja sempre são? Acho que é mais um milagre preservativo que o milagre depois da desventura aconteceu. Esta é a grande diferença do reino da redenção e do reino do Fiat Supremo. No primeiro foi milagre para os pobres desventurados, como o é ainda agora que jazem. Quem em uma desventura e quem em outra. E por isso eu dei o exemplo também no exterior, fazendo tantas curas diferentes, que eram um símbolo das curas que eu fazia nas almas, e que facilmente retornam à sua enfermidade. O segundo será milagre preservativo, porque minha vontade possui a milagrosa potência que, quem se faz dominar por ela, não estará sujeito a nenhum mal. Portanto, não terá nenhuma necessidade de fazer milagres, porque os conservará sempre sãos, santos e belos, dignos daquela beleza que saiu de nossas mãos criadoras ao criar a criatura. O reino do Fiat Divino fará o grande milagre de desterrar todos os males, todas as misérias, todos os temores, porque ele não fará um milagre a tempo e a circunstância, mas que se manterá sobre seus filhos de seu reino, com um ato de milagre contínuo para preservá-los de qualquer mal e fazê-los distinguir como filhos de seu reino. Isto na alma, mas também no corpo haverá muitas modificações, porque é sempre a culpa o alimento de todos os males. E removida a culpa, faltará o alimento ao mal. Muito mais que minha vontade e pecado não podem existir juntos. Portanto, também a natureza humana terá seus benéficos efeitos. Agora, minha filha, que deve preparar o grande milagre do reino do Fiat Supremo. Estou fazendo com você como filha primogênita da minha vontade, como fiz com essa soberana rainha, minha mãe. Quando preparei o reino da redenção, a atraí tanto a mim, a mantive tão ocupada em seu interior para poder formar junto com ela o milagre da redenção, e havia tanta necessidade, tantas coisas que juntos tínhamos que refazer, que completar, que tive que esconder em seu exterior qualquer coisa que pudesse chamar-se milagre, exceto sua perfeita virtude. Com isto a deixei
mas livre para fazê-la navegar o mar interminável do Fiat eterno, e assim pudesse ter acesso à divina majestade para obter o reino da redenção. O que teria sido mais se a celestial rainha tivesse dado a vista aos cegos, a palavra aos mudos e demais, o bem, o milagre de fazer descer o Verbo eterno sobre a terra? Os primeiros teriam sido milagres acidentais, passageiros e individuais. Em troca, o segundo é milagre permanente e para todos, sempre e quando queiram. Por isso teriam sido como um nada comparados ao segundo. Ela foi o verdadeiro sol que, eclipsando tudo, eclipsou em si o mesmo Verbo do Pai, germinando de sua luz todos os bens, todos os efeitos e milagres que produziu a redenção. Mas como o sol produzia os bens e os milagres sem fazer-se ver ou fazer-se notar de que era ele a causa primária de tudo, de fato, tudo o que eu fiz de bem sobre a terra, eu fiz porque a imperatriz do céu chegou a ter seu império na divindade. E como o seu império me trouxe do céu para me dar às suas criaturas, agora sim estou fazendo contigo, para preparar o reino do Fiat Supremo. Tenho-te comigo, faço-te navegar o mar interminável dele, para te dar o acesso junto ao Pai Celestial, a fim de que lhe supliques, venças, imperes, para obter o Fiat do meu reino, e para cumprir e consumar em ti toda a força milagrosa que se necessita para um reino tão santo. Tenho-te continuamente ocupada em teu interior, no trabalho, no meu reino. Faço-te girar continuamente para fazer, para refazer, para completar tudo o que se necessita e que todos deveriam fazer para formar o grande milagre de meu Fiat. E externamente nada deixo aparecer de milagroso em ti, exceto a luz de minha vontade. Extremamente nada deixo aparecer de milagroso em ti, exceto a luz de minha vontade. Alguns poderão dizer: como? Tantos presságios que manifesta o bendito Jesus a esta criatura deste reino do Filho Divino, os bens que terá ultrapassarão criação e redenção. Aliás, será a coroa tanto de uma como da outra. E apesar de tanto bem, nenhuma coisa milagrosa no exterior se vê nela como confirmação de grande bem deste reino do eterno Fiat. Enquanto os outros santos, sem o presságio deste grande bem, fizeram milagres a cada passo. Mas se você olhar para trás e considerar a minha amada mãe, a mais santa de todas as criaturas, o grande bem que encerrou em si e que trouxe às criaturas, não há quem possa comparar-se a ela. Fez o grande milagre de conceber em si o Verbo divino e o presságio de dar um Deus a cada criatura. E diante deste prodígio, jamais visto nem ouvido, de poder dar o Verbo eterno às criaturas, todos os outros milagres unidos juntos são pequenas chaminhas diante do sol. Agora, quem deve fazer o mais? Não é necessário que faça o menos. Assim, diante do grande milagre do reino de minha vontade restabelecido em meio às criaturas, todos os outros milagres serão pequenas chaminhas diante do grande sol de meu querer. Cada dito, verdade e manifestação sobre ele
É um milagre que saiu de minha vontade como preservativo de todo mal e para vincular as criaturas a um bem infinito, a uma glória maior, a uma nova beleza toda divina. Cada verdade minha sobre meu sobre meu eterno querer, contém o poder e a virtude prodigiosa, mas que se ressuscitasse a um morto, que se curasse a um leproso, que um cego visse, que o mudo falasse, porque minhas palavras sobre a santidade e poder de meu Filho ressuscitarão as almas à sua origem, as curarão da lepra que produziu a vontade humana. Lhes dará a vista para ver os bens do reino de minha vontade, porque até agora eram como cegos, lhes dará, lhes dará a palavra a tantos mudos que, enquanto sabiam dizer tantas outras coisas, somente para minha vontade, eram como tantos mudos que não tinham palavra, e além disso, o grande milagre de poder dar uma vontade divina a cada criatura, que contém todos os bens, o que não lhes dará quando estiver na posse dos filhos de seu Criador, estiveres na posse dos filhos de seu reino, o que não lhes dará quando estiver na posse dos filhos de seu reino. Eis porque te tenho toda ocupada no trabalho deste meu reino, e há muito que fizer para e há muito que fazer para preparar o grande milagre de que o reino do Fiat seja conhecido e possuído. Por isso, seja atenta em atravessar o mar interminável de minha vontade, a fim de que venha estabelecida a ordem entre Criador e criatura, e assim poderei fazer o grande milagre por meio de ti, de que o homem regresse à sua origem de onde saiu. Depois eu estava pensando no que estava escrito acima, especialmente no que cada palavra e manifestação sobre a suprema vontade é um milagre saído dele. E Jesus, para confirmar-me o que me havia dito, acrescentou: Minha filha, que crês tu que tenha sido mais milagre quando vim à terra? Minha palavra, o evangelho que anunciei, ou bem que dei a vida aos mortos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, e etc. Ah, minha filha, foi maior milagre minha palavra, meu evangelho, muito mais que os mesmos milagres saíram de minha palavra. A base, a substância de todos os milagres saiu de minha palavra criadora. Os sacramentos, a própria criação, milagre permanente, milagre permanente, tiveram vida da minha palavra criadora, tiveram vida da minha palavra, e a minha própria igreja tem por regime, por fundamento, a minha palavra, o meu evangelho. Portanto, a minha palavra, o meu evangelho foi mais um milagre do que os mesmos milagres que se tinham vida, feito por minha palavra milagrosa. Portanto, deve saber, segurar que a palavra de teu Jesus é o maior milagre. Minha palavra é como o vento impetuoso que corre, golpeia o ouvido, entra nos corações, esquenta, purifica, ilumina, gira, volta a girar de nação em nação, percorre todo o mundo, gira por todos os séculos. Quem pode matar e sepultar uma palavra minha? Ninguém. E se alguma vez parecer que a minha palavra está calada e como que escondida, ela não perde jamais a vida, quanto menos se cria.
sai e gira por todas as partes. Passarão os séculos em que todos, homens e coisas, serão esmagados e desaparecerão, mas nenhum, mas minha palavra não passará jamais, porque contém a vida, a força milagrosa daquele que a fez sair. Por isso, tenha certeza de que cada palavra e manifestação que te faço sobre o Fiat eterno é o maior milagre que servirão para o reino de minha vontade. Eis porque tanto te incito e tanto me interessa que nem sequer uma palavra minha não seja manifestada e escrita por ti, porque me vejo retornar um milagre meu que tanto bem levará aos filhos do Fiat Supremo. Né? Por isso tenha certeza de que cada palavra e manifestação que te faço sobre o Fiat eterno é o maior milagre, que servirão para o reino de minha vontade. Eis porque tanto te incito e tanto me interessa, né, que nem sequer uma palavra minha não seja manifestada e escrita por ti, porque me vejo retornar um milagre meu que tanto bem levará aos filhos do Fiat Supremo. Eita. Eis porque tanto te incito e tanto me interessa que nem sequer uma palavra minha não seja manifestada e escrita por ti, porque me vejo retornar um milagre meu que tanto bem levará aos filhos do Fiat Supremo. Amém, Fiat. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe a todos.